Se as decisões que tomamos hoje afetam o nosso futuro, e tomamos cerca de 59 decisões por dia para o psicólogo Fred Luttans e 200 para Daniel Kahneman, Prêmio Nobel de Economia de 2002, ao invés de estudarmos as tendências para 2025, vamos entender as decisões de 2024. Na advocacia e na vida, o futuro a gente constrói, parte 2. Gesto de gestão. Olá, estamos de volta com o Gesto de Gestão. Esse é o episódio de número 97. Pois é, já aí, passando da segunda semana de dezembro, já tá com aquele pensamento, né? No panetone, não necessariamente mais no presente do que no panetone, etc. Mas é isso aí, chegando às festas. E para você que já tá ouvindo a gente em janeiro, a gente tá aqui em dezembro conversando sobre tendências. Mas antes, André, de entrar no assunto, André Portalegre, tudo bem com você? Tudo ótimo, e você? Daniele Serafino, tudo bem? Tudo maravilhoso. Eu queria mandar um abraço, posso começar rapidinho? Bruno Strunz, queria mandar um abraço pra ele, é nosso ouvinte aqui, e também pra Glauciele Scott, e pra uma pessoa que eu acho que, olha, ela tem tudo pra ser sua filha, André. O nome dela é Catarina Porto Alegre. Então eu queria mandar um grande abraço pra ela, que eles estão começando um projeto muito legal aí, outro dia a gente conta. Então um abraço aí pro Bruno Strunz e pra toda essa patota. Mas vamos lá. Espera só um pouquinho, porque programa de final de ano fica uma coisa incrível. Já manda abraço. Manda abraço pro meu pai, pra minha mãe, pra você. Completamente. Manda pra filha. Manda pra também. filha. É. Mas nem foi nepotismo agora, Não, tá vendo? não, foi você. Mas só pra dizer, eu acho que todos aqui conhecem o Bruno Strunz, que é um profissional de altíssima qualidade. Sei que ele tá desenvolvendo um trabalho interessantíssimo, etc. Então, que não é nosso concorrente, né, Lupe? É condição sine qua non. Que não seja nosso concorrente. Mas aí vai ter surpresas pela frente, então que bom que estão todos aí trabalhando. É isso aí, bora lá. Se você estava acompanhando o episódio da semana passada, sabe que nós estamos aqui recebendo a Andressa Barros, que é CEO da Fragata e Antunes Advogados. Do Fragata. Não da Fragata, eu fiquei com a embarcação. Eu sou louco por embarcação, Andressa, confesso pra você. E aí eu fico com aquela, porque são lindas, né? Tudo bem, Andressa? Tudo ótimo. Descansou, tomou uma água, passou, né? Agora dá pra ir pra segunda parte? Com certeza, super animada pra essa segunda etapa. Então tá bom, a gente também tá aqui com o Bruno Feierstein, quase assim, né? Feierstein, tá vendo? Errei, eu ensaiei a semana inteira. Eu apresentar. Não, pois é, eu quis tomar sua fala, deu nisso. Pois é, Feierstein. Bota aí nos erros das gravações de erros. Bom, vamos lá. O Bruno, que é CEO do Maris de Oliveira e Siqueira Campos Advogados, a quem também está aqui de novo, descansado desde o episódio passado. E é isso aí, a gente vai continuar entendendo os diferentes aspectos dos negócios da advocacia para o próximo ano. Bom, vamos lá? Há uma corrente que afirma que é chegada a hora de endurecer os indicadores de desempenho dos escritórios de advocacia, os KPIs, para avaliação de desempenho das equipes jurídicas. Serão mais rigorosos para terem impacto direto no sucesso financeiro do negócio. Interrogação, como diria aquele apresentador. E aí, quem começa? Eu acho que o tema de KPIs é muito interessante. A gente precisa desdobrar ele em algumas etapas aqui. Tem que primeiro ter... o departamento jurídico, quando quer medir, né, ele precisa ter clareza sobre os resultados que ele quer alcançar. Para mim, todo KPI é para levar todo o time, os escritórios, o próprio departamento jurídico a um objetivo comum. Quando a medição ela tem esse destino, eu acho extraordinário de fato e a gente alcança resultados. E aí eu volto a dizer a respeito da maturidade dos departamentos jurídicos. Todo KPI, ele se inicia com uma expectativa, né, de identificação de resultados. Agora, como diz uma querida amiga minha, Clícia Pena, que você conhece ela muito bem, ela diz assim, não dá para comparar banana com sapato, né? Porque esse é o problema no final do dia, né? Nós vamos medir o quê? Nós estamos medindo escritórios que atuam numa mesma região, faz sentido medi-los? Faz sentido. Por quê? Porque temos um objetivo de ter uma resposta de determinado juiz ou de determinados juízes naquela região, em relação a ticket médio, em relação
em procedências, né, que buscamos naquela região. Então, os escritórios estão fazendo o mesmo esforço, estão fazendo esforços diferentes. Como, para mim, a prática colaborativa, ela favorece muito mais resultados do que a prática competitiva, o que eu tenho conversado sempre com os nossos clientes e também com o nosso time vamos usar os KPIs para entender onde a gente pode melhorar, mas se tem um escritório fazendo melhor que a gente, vamos lá conversar com ele. Porque se existe uma prática, né, mais interessante que está sendo desenvolvida, o próprio departamento jurídico que compartilha as boas práticas, ele rapidamente se projeta à frente, é o que me parece. Dentro de casa, dentro do escritório, a gente já tem as nossas principais medições que estão voltadas para o nosso próprio negócio, né? Porque nós temos expectativas também de receita, nós temos expectativas de resultado junto ao cliente, a gente quer ficar bem posicionado em todos os rankings que os clientes constroem, mas para mim os indicadores, eles precisam ter clareza sobre os objetivos. E eu vou dizer mais ainda, tá? Hoje, quando a gente vai oferecer uma proposta de honorários, eu tento muito, e a gente tem feito esse exercício cada dia mais, conectar os objetivos do cliente com a nossa própria proposta. Porque a gente ouviu uma frase, eu não sei se você também ouvia isso, que mas a gente não quer ter, por exemplo, um contrato mensal, porque pode ser que o escritório demore a fazer o encerramento do processo, já que a gente faz um pagamento mensal, pode ser que o escritório demore. Isso me machuca, sinceramente, né? Porque nós não temos escritório que 4 valores: inovação, excelência e qualidade. Como é que no nosso racional nós podemos considerar a hipótese de que nós vamos arrastar um processo para que a gente possa faturar mais? Esse racional não existe para mim. Mas, de todo modo, eu gostaria que essa dúvida não existisse no próprio contrato. Então, se a gente pode precificar de uma forma melhor, onde a gente afaste, inclusive, esta dúvida, eu prefiro. E se o cliente já tem clareza sobre o que espera de nós e o que deseja que a gente entregue ao final, se a gente puder traduzir isso também no próprio contrato, melhor ainda para todos. Então, acho que sim, já é uma tendência cada vez mais, mas ela precisa ser coerente com o que se espera. Sobre o KPIs, eu acho o seguinte: realmente gerir um escritório e qualquer negócio demanda informação, né? A gente não consegue tomar medidas de gestão se você não tiver as informações disponíveis, né? Então, acho absolutamente fundamental a definição de alguns KPIs para que a gente possa tomar decisões em relação ao negócio, né? Endurecimento, acho que a pergunta do Lupe vai no sentido do endurecimento dos KPIs. Acho que isso fica dependendo da estratégia de cada escritório. Quão bonzinho já estava o KPI antes dele ser endurecido, né? Então, ela varia, né? E o que eu queria ressaltar, que eu acho que é importante, é realmente o efeito indutor do KPI. Quer dizer, se você começa a medir receita e não margem, você vai induzir os membros do escritório a fazer a maior quantidade de processos e não se preocupar com a margem, né? Então, temos que tomar cuidado com quais são os KPIs, porque eles vão induzir um comportamento em relação aos próximos anos do escritório. Mas eu acho absolutamente fundamental, né? E quanto mais precisão nos dados, mais fácil a gente tem, mais informação a gente tem para fazer a gestão. E outra experiência também que eu queria dividir, refletindo assim sobre KPIs, é que a gente não pode também se satisfazer com a existência de lucro, né? Ele fala, para que a gente vai medir isso se o escritório historicamente vem dando lucro? Não precisamos disso. Bom, a gente talvez não esteja sabendo que ele podia ter lucrado o dobro, né? E isso poderia gerar mais remuneração para os sócios, mais investimento para o escritório. Então, não é o fato de que a gente tem sobras que justifica não ter os KPIs, né? E eles podem ser mais agressivos, mais prejudiciais, vamos dizer assim, ou menos em função do que a gente quer alcançar com eles. Meninos? Primeiro queria fazer um comentário que no final do episódio anterior a Dani reclamou que eu estava participando pouco. Sim, né? Eu também achei. E eu queria dizer que eu estou absolutamente encantado. E eu faço parte de uma geração, Dani, que ficou traumatizada com o nosso querido, talentosíssimo e
a quem eu admiro muito, mas o Jô Soares, né? Porque o Jô Soares sempre lhe fazia perguntas e ele comentava sobre todas as perguntas, o que fazia quase que uma inversão de que o entrevistado ficava menos importante do que o Jô Soares. Sempre quando eu entrevisto, eu tenho o cuidado de não parecer invasivo, mas eu queria, observando a sua colocação, eu acho que a gente tem nesse especial, a gente tem 2 profissionais que dispensam muito as questões sobre o ponto de vista de alguns comentários, a não ser a nossa concordância com o que se fala, porque você vê que nível, né, Dani? Não sei se você concorda. Você selecionou bem, André. Pois você fez, assim, naquela prova de vestibular que eles tiveram que passar. Olha, você selecionou bem, porque tá todo mundo aqui. Então, assim, do A ao Z, eles estão fazendo 100% da lição de casa. E aí, às vezes, eu disse, é demais ouvir isso. Se eu não vou falar a mesma coisa. É só aplaudir. A gente tudo bem os podcasts também, né? Se tivesse vídeo, as pessoas iam ter visto que eu fui pra debaixo da mesa. Eu ia descrever isso agora. Eu fui mesmo pra debaixo da mesa. Foi literalmente pra debaixo da mesa. Eu acho que não tem pouquíssimas ressalvas, a não ser coisas muito interessantes, né, que foram abordadas aqui, que eu achei. Acho que a gente precisa fazer um programa, Dani, sobre advogados biônicos. Adorei essa questão. Eu também adorei essa expressão. Não é bom, nós vamos fazer. Agora vocês vão dar licença aqui que a gente vai falar. Vamos fazer sobre advogados biônicos, né? Eu acho que tem uma questão também que eu gostei bastante, lógica e logística, né? Esse binômio me pareceu bem interessante. Maturidade dos departamentos jurídicos, né? Também. Achei interessante. E a inteligência artesanal, né? Que é uma trazida muito interessante, né? Isso que eu acho que reflete muito bem o escritório que o Bruno trabalha. Então, a minha justificando... André, eu só falei porque, assim, esse programa só tem audiência porque as pessoas te ouvem. Exatamente. As pessoas vêm aqui pra ver... Mas você sabe o que eu tava pensando? Eu disse assim, se eu fosse criar um outro gesto de... Desculpa, eu te interrompi, perdão. Não, imagina. Então, se eu fosse criar, eu acho que a gente podia fazer depois um gesto de gestão com a Andressa e com o Bruno. Eles fazendo Lupe, Andressa e Bruno. Isso também é um programa. É filhotes. É o spin-off. Vocês são muito generosos. Um jeito diferente. Mas eu acho que eles me demiteriam. Os tributaristas vão dizer que é uma tese filhote. Os tributaristas vão me entender. Exato. Tese filhote. Boa, uma tese filhote. É isso mesmo. No jornalismo a gente fala que são produtos filhotes mesmo, é os suplementos, etc. Tal, sobre isso. Acho que tá rolando uma inteligência artesanal aqui, não tá? Não, eu tô achando que vai faltar um programa, André, que os nossos ouvintes vão perguntar assim, dá pra chamar alguém que ainda não implementou tudo, né? Assim, alguém que tá sofrendo, alguém que, tipo, tá difícil. Porque, assim, é impressionante os exemplos que eles deram práticos. E no universo de escritórios diferentes, de áreas diferentes, de perfis diferentes, quantidade de pessoas diferentes. Ou seja, eu acho que tem uma riqueza aqui para os nossos ouvintes que é possível em todo tamanho, perfil, área do direito você conseguir implementar e endereçar nessas questões que têm sido trazidas para nós como grandes reflexões para a nossa profissão. Daniel, eu tava aqui agora fiquei feliz na realidade, atentíssimo. Lupe, por favor, pode continuar depois dessa pausa. Não, adorei, eu adorei. Você estava muito cândido nas perguntas do episódio passado, né? Aí você agora começou com aí você já entrou. Eu já mandei um abraço, já com KPI. Depois dos abraços, resolveu mandar um KPI. Eu tomei bronca, então o ouvinte escreve e toma. Mas vamos lá, ô Dani, você é entusiasta da gestão da mudança cultural dentro dos escritórios? Sou mesmo. É ou não é? Sou super. Então é isso. Esse é um desafio chave que promove uma mentalidade aberta à inovação e adaptável às novas tecnologias em todos os níveis. Então vamos lá. É uma tendência para 2025? Se sim, como os escritórios estão tratando do assunto, Tchanana? Eu acho que era uma tendência, sei lá, 2000. Né? Eu vou repetir uma fala, né? Acho que se a gente não tocar, de fato, as pessoas com toda essa tecnologia, com essa transformação, não vai haver resultado. Né? E na prática, não é sobre a gente falar que entrega, é sobre a percepção do cliente a respeito do que estamos entregando. Eu fiz uma palestra recente, queria te contar, isso é muito bom, e um senhor de 85 anos que estava ali assistindo, né? Ele me procurou e disse assim, adorei sua palestra sobre inteligência artificial, inovação, fico chocado, eu fico preocupado, mas eu tenho uma pergunta para você.
como é que eu começo isso? Ele me perguntou. Por onde que eu começo isso? Eu falei, o senhor está com o seu celular aí? Ele disse, estou. Eu falei, então deixa eu instalar um aplicativo aqui para o senhor. E aí eu abri o Copilot para ele, falei, agora o senhor pergunta o que o senhor quiser para ela. Só que diga assim, haja como uma advogada especializada em determinado tema, faça uma pergunta e vamos ver o que o senhor acha das respostas que ela dá. E aí o senhor desenvolve uma conversa. O senhor pode escrever, o senhor pode falar. E aí, ok, terminou a palestra, muito obrigada, gostei. E aí, semana passada, recebi uma mensagem dele. Incrível, que aqueceu meu coração, como diz minha equipe, deixou meu coração quentinho. Doutora, muito obrigada. Eu estou gostando muito de conversar com essa inteligência artificial. Nós já estamos muito amigos. Sensacional. Eu achei isso ótimo. Porque, veja, a gente fala tanto, né? E quando a gente leva numa apresentação, na inteligência artificial, faz isso, faz aquilo, mas qual inteligência artificial faz? Como faz? Como é que eu acesso? Como é que eu começo a conversar? Né? E como é que esse contato, de fato, acontece? Falar de inovação aberta, pra gente tem sido algo que a gente está trabalhando há algum tempo, são mais de 5 anos já. Nós ganhamos um prêmio agora, que é 100 Top Open Corps. Nós fomos o primeiro escritório a participar, que é exatamente um prêmio de inovação aberta. Mas quando nós participamos, não tinha a categoria serviços jurídicos. Né? Agora já temos a categoria, porque já entendemos também que nós temos que falar desse mesmo tema também para o direito, né? Como serviços jurídicos. E para mim, falar de inovação nesse sentido, né, de abrirmos ali os horizontes de fato, é a gente criar essas conexões com o que faz sentido para resolver as dores dos nossos clientes e as dores do escritório neste processo de transformação. Se as equipes não entendem isso, se as equipes não tocam, não acessam de fato, a gente erra. E aí, por fim, só para dizer, como é que a gente fez isso? A gente criou um painel, chama Painel Conecta. Esse painel é one page e a gente colocou no período da pandemia, nós precisamos disso. Foi ali que ele nasceu, né? E depois ele virou para a gente um grande valor. Nós colocamos em uma página todas as ferramentas que o escritório já contratou. Todos os robôs. Nós temos um item que chama Meus Robôs. Quais são os robôs que nós usamos? Porque às vezes uma equipe quer desenvolver um robô, mas o robô já existe para outra equipe. Ela pode usar esse robô, né? Robô multitask, né? Exatamente. Todas as automações, os relatórios que eles precisam pedir, todas as documentações mais interessantes que a gente costumeiramente atualiza, né? Documentos, timbres, etc. Os fluxos de trabalho, os treinamentos, estão todos numa página. Para que o escritório, qualquer pessoa do escritório, quando ele chega, ele é apresentado aquele painel e ele conhece ali toda a minha estrutura tecnológica disponível para ele. Se ele quiser se aprofundar, ele pede um treinamento específico e pode consultar ali também essas ferramentas, essas opções. A maneira que a gente encontrou de realizar isso, né? Pra gente foi muito, muito legal, muito, muito importante. O Bruno, e lá no universo tributário, como é que é? Eu acho que certamente é uma tendência, né? Acho que desde 1999, quando eu cheguei lá, isso é uma tendência. Mas acho que a sociedade está mudando, né? O mundo inteiro está mudando e o escritório precisa acompanhar essas mudanças, né? Um dos meus principais objetivos lá no escritório é trazer o escritório para os próximos 50 anos, ele vai completar 50 anos em breve, sem perder o DNA, né? Então a gente tem que incentivar a mudança cultural e ouvir as pessoas, né? Eu acho que uma parte importante disso é fazer com que as pessoas se sintam encorajadas a contribuir, né? E não é criar lá um canalzinho, né? É realmente ouvir, levar em consideração e implementar, ser responsivo, né, nas sugestões que o time inteiro faz, porque isso inclusive faz eles se sentirem parte, né? Que um grande desafio que a gente tem também é engajar, né, as novas gerações no modelo tradicional de um escritório que vai fazer 50 anos, etc. Então a gente tem que ouvir muito o que eles têm a contribuir e também direcionar, né? Então a mudança cultural passa por um pouco pela liderança de primeiro dizer que nós estamos abertos, né? Queremos que o escritório seja perene, né? Isso é uma mensagem muito clara lá. Isso aqui não é meu. Um dia vai ser seu. Daqui 30 anos, eu não sei quem que vai estar, né? Mas vai estar.
Então a gente precisa estar atualizado para isso. E como é que a gente faz para estar atualizado a isso? Ficar antenado no que está acontecendo, mas o meio mais fácil é recebendo inputs de quem está lá dentro. É ao mesmo tempo uma forma de atrair e reter, né, os talentos e estar atualizado. Nada melhor do que as próprias pessoas contribuírem, né? Eu achei interessante aqui o comentário desta página, né? A gente não tem tantas assim ainda para fazer uma página com todas as nossas tecnologias, mas é um modelo interessante porque imagina treinar cada novo profissional, todas aquelas ele não necessariamente vai usar. E uma outra coisa que eu achei interessante que a Andressa falou é que a pessoa escolhe, né? Então ela olha lá e fala, eu quero um treinamento nesse e nesse. Se ela voluntariamente faz o treinamento, certamente ela vai se engajar muito mais nesses novos aí. Então acho que é um pouco isso. É sempre olhar para as coisas novas, aceitar, né? Sem perder o nosso DNA, isso fica sempre muito claro lá. E não apenas abrir um canal de comunicação, mas responder, né? Efetivamente implantar alguma coisa ou explicar por que aquilo não é cabível. E só um último comentário em relação à mudança cultural. Todo ano vem um pedido para mim de casual todos os dias, né? Então esse é o tema. Todos os dias o pessoal quer ir de calça jeans e camiseta todos os dias. Todos sem gravata. Aí a gente, sem gravata já tá quase em desuso. Todos de tênis e sem gravata já, né? Mas... O Bruno, até falando nisso, assim, me veio um exemplo. A gente recentemente no escritório, a gente distribuiu a camiseta do escritório para as pessoas. Como se fosse um brinde. E no fim, as pessoas, no dia do presencial, as pessoas vão de camiseta. E aí eu acho que é o jeito... E aí já tô eu supondo o que tá passando na cabeça das pessoas. Eu nunca tive coragem de perguntar, mas assim... As pessoas querem ir de casual, mas aí quando ela tem a camiseta do escritório, ela se sente assim, legitimada. Porque nesse casual eu posso ir, porque afinal de contas é a camiseta do escritório. E elas vão todas assim, e eu falei, gente, engajou. É interessante. Se eu fosse assim, um jovem, eu faria isso com certeza. Não é? Que eu ia com a camisa do escritório. O interessante é que nesse caso, no escritório da Dani, desculpa, eu vou ter que falar, o fundador mandou fazer uma gravata com o nome do escritório. E aí ele vai com a gravata do escritório, certo? Certo, mas o advogado não pediram a gravata. Não pediram só a camiseta, é verdade. Isso é literalmente vestir a camisa, né? Vestir a camisa, mas engajou. Achei que a camisa fosse assim, a pessoa fosse usar na festa do fim do ano. Mas não, as pessoas estão usando no dia a dia. Eu acho que é a alternativa casual que elas acharam para o desafio. Mas vocês três trouxeram aqui mudanças culturais e Bruno, fazendo um comentário do que você disse, são mudanças culturais sem perder o DNA. E perder o DNA não significa ser você ser teimoso, ali, ser resistente, né, a mudanças também. Sensacional, sensacional. Deixa eu aqui para mais uma pergunta aqui, vamos lá. Essa é boa. Alguns analistas internacionais salientam que, eu vou ler a sigla em português, o ALSPO, Alternative Legal Service Provider, tende a ser adotado cada vez mais nos escritórios americanos. E eu quero saber de vocês dois, como é que vocês veem isso no Brasil? Tá vendo, André? Não faltou pergunta no Brasil. Não, sempre, nunca falta. A gente tá aqui se empurrando. Aqui, olha. Querem que eu só faça um ponto? Olha, os índices mostram que os Alternative Legal Service Providers cresceram nos últimos anos 147%. Olha lá. Então é uma tendência assim crescente, ou seja, ele só cresce cada vez, tem mais. E aí para os nossos ouvintes, né, só fazendo aqui, Alternative Legal Service Providers, é o que a gente conhece aqui no Brasil como Legal Tax e Law Tax, ou seja, são serviços jurídicos alternativos, que na minha visão deixam de ser cada vez menos alternativos e passam a ser mais usuais. Então eu acho que aqui a pergunta é se vocês adotam alguns? Ou se vocês... O que vocês acham dessa tendência? É uma tendência, não? Essa pergunta é muito boa. Porque ela está acontecendo, assim, na nossa realidade. A gente está convivendo com uma transformação com concorrentes mesmo, diferentes em etapas do nosso processo, né, de serviço, que elas foram supridas por essas Lotex, algumas Lotex e Legal Tax. Para mim tem um ponto interessante, né, que foi o ponto que me pegou aqui quando o Lupe trouxe essa pergunta.
Sim, existem, para o contencioso especificamente, acho que no nosso caso, existem algumas atividades que, apesar delas serem operacionais, elas são core para mim. Eu não posso deixar meu coração bater fora do meu corpo, porque ele não vai estar sintonizado, sabe como é? Com a minha realidade. Com o tempo do meu cliente, com o tempo, com o rigor até que o cliente nos exige, com o sigilo, com alguns aspectos que me parecem que, ainda que determinadas Lotex e Legaltex venham para resolver determinadas dores em blocos, e cada vez mais elas estão fazendo, porque veja, antigamente elas vinham falar com a gente, procuravam os escritórios, a gente oferecia uma coisa a mais no nosso serviço. Olha que coisa interessante, eu posso fazer isso aqui para você porque eu estou usando o apoio de uma Legaltech ou de uma Lotec específica para tratar essa dor. Em algum momento, esse caminho não foi mais necessário, né? Elas começaram a acessar os departamentos jurídicos diretamente. E parte destas atividades, a gente já viu uma apresentação tua, inclusive, falando sobre esses números impressionantes, né? Por que eu vou contratar o escritório se há uma empresa que resolve isso para mim de uma outra maneira? E até a dinâmica da precificação, eu acho que também interfere nisso, né? Se eu posso buscar essa solução fora, ou sem contratar o escritório. Então, nós temos visto isto, temos olhado para isto, né? E quando a gente pensa no nosso planejamento estratégico, inclusive, o que a gente tem discutido? Onde é que a gente, de fato, faz diferença? Pode haver, né? Por exemplo, uma empresa que faça negociação de acordos. Pode haver. Mas existem cautelas que, se não houver um advogado analisando a minuta do acordo, a obrigação de fazer e pagar, etc., a resposta vai ser muito negativa para o cliente. Ele pode ter um resultado. Se o foco dele foi especificamente financeiro em determinado momento, aquilo fizer sentido para ele, pode ser que ele tenha o resultado que ele espera e tá tudo bem. Nós temos que aprender a lidar com essa nova dinâmica do jogo. Agora, para o escritório, nós temos muitos parceiros, né? Muitos parceiros. Uma dessas, no nosso painel, por exemplo, nós colocamos ali o acesso a alguma dessas soluções. Mas nós temos contratações com parceiros que fazem sentido para o nosso negócio e que nós temos também uma relação fair, né? Que a gente entende ali que eu não vou ser, em algum momento, vai ter um jumping ali e ele vai atacar, de certo modo, um cliente que entendeu por confiar no escritório para a prestação daquele serviço, né? Essa é a relação que a gente tem com a maior parte dos nossos parceiros. Agora, se eu posso esperar isso para sempre? Não, acho que não. Acho que muitos deles estão fazendo seus caminhos e faz parte do jogo e dos negócios. Nem saberemos, né? Nem conheceremos alguns. Eles vão direto, muito antes da gente, escritório, ser acessado, ser contactado, para essa nova realidade. A nossa externalização e contratação desse tipo de serviço depende do quão importante para mim é determinada tarefa, determinada atividade que eu possa vir a contratar aí uma empresa que faça isso pra gente fora do escritório, né? Acho que tem um cuidado importante que a gente tem que ter. Posso só pegar um gancho aqui? Até é um amigo ouvinte nosso aqui também. Obviamente não vou dar nem o nome dele, nem o nome do que aconteceu, mas ele vai reconhecer aqui do caso que ele me contou. Eu achei tão interessante. Porque ele falou que ele usa uma Lotec, e aí a Lotec entrou em contato com ele e falou: olha, vazaram alguns dados aqui da sua operação, ele é da área trabalhista, vazaram alguns dados da sua operação, especificamente esses dados, e a gente já está identificando, etc e tal, e ele percebeu que tinham vazado exatamente os documentos e as informações estratégicas dele para a parte adversa. Então, assim, né, o quanto, e ele ficou extremamente preocupado com isso, o quanto o sistema estaria vulnerável, né, a algum tipo de vazamento, e muito pontual e muito estratégico de uma ação que era muito milionária e que ele estava ali, que era a estratégia do negócio dele. E ele, que estava avançando na inovação, e aí esse foi o nosso papo, ele se sentiu super receoso e falou assim: que eu tenho que tirar tudo do sistema? Eu preciso, né, voltar atrás, porque assim não está seguro, né? Então eu acho que a gente também vai se deparar com isso, assim, que o seu papo, a sua reflexão, Andressa, me lembrou desses desafios também que a gente tem nessa jornada. Bruno, queremos te ouvir, Bruno. Bom, eu não sei, eu acho que a gente ainda não viu muito impacto assim desse crescimento lá na nossa atividade, né? Eu acho que tem algumas questões regulatórias, né? Como que o nosso serviço, que é totalmente regulamentado,
quanto isso está dentro ou fora do serviço de advogado, né? Mas eu acho que para o tipo de trabalho que a gente faz, mais especializado, menos massificado, não tenho visto ainda muito impacto. O que a gente vê, claro, são serviços que podem se conectar com o nosso, cálculos, né? Identificação de obrigações acessórias, lá tributárias, eles podem ajudar. Mas como a gente não faz, então não estou vendo perda de mercado em função disso. Mas é óbvio, é um dado da realidade, e eu acho que tem uma coisa muito importante, né? Como tende a ser escalável e barato, isso vai permitir mais acesso à justiça, né? Então, uma vez eu conversei, muitos anos atrás, pessoa que estava acompanhando o desenvolvimento do robô que chamava Eli. Foi, acho que o primeiro robô brasileiro, faz muito tempo, há uns 10 anos. E aí eu perguntei, e aí, vai acabar o nosso trabalho? Eles vão fazer tudo? E esse robô, ele tirava foto da conta de luz e fazia a petição inicial da energia, tributação da energia elétrica, né? E esse aí tiraria uma ação nossa do escritório, mas geralmente são para valores baixos e tal, então a gente acabou não vendo perda nesse sentido, né? Aí eu perguntei para ele, mas você acha que eles vão fazer tudo, nós vamos perder? Ele, não, eu acho que vai aumentar muito o acesso de pessoas que, mais ou menos um fenômeno desses de uberização, né? Você não entraria com uma ação, é muito caro para entrar com uma ação para reaver R$500. Aí com essas low-techs eles conseguem. Então ele está trazendo mais gente, mais acesso à justiça, mas eu ainda não vejo impactar diretamente lá no nosso negócio. Mas tem esse aspecto super positivo e é um dado da realidade, não tem muito como resistir. Vamos lá, vamos seguir. Isso é importante. Nos últimos episódios aqui, um dos últimos talvez, antes até mesmo desse nosso bate-papo, André Porto Alegre e Daniele Serafino trouxeram pra gente o tema do secondment. Agora eu falei certo, eu falei 250 vezes errado essa palavra. Mas vamos lá. Claro, né, isso como uma realidade cada vez mais presente na advocacia brasileira. E aí eu vou perguntar para vocês dois se isso é uma tendência. Eu tenho visto isso mais do que eu esperava, até um pouco, eu acho. Mas virou uma prática, sim. Nós temos alguns clientes que nos pedem esse serviço, e ele tem algumas peculiaridades que a gente precisa olhar para eles para não entregar algo ou dizer, não, claro, te atendo, secondment é colocar uma pessoinha lá e tudo bem, a pessoinha fica lá no jurídico por uns dias e tá tudo bem. Não é bem isso, né? Então eu acho que a todo desafio novo que a gente se dá a participar, a gente tem que saber o que a gente tá fazendo, né? Porque é o que eu disse sobre consistência, né? A gente claro, a gente presta esse serviço maravilhoso, claro, e depois no final do dia eu não consigo entregar nada, vira né? Fica feio, né? Não é o que queremos. Temos um compromisso até com essa transparência, com essa honestidade mesmo para os nossos clientes. Então, quando a gente começou a prestar serviços de secondment também, a gente começou a preparar algumas pessoas que tenham essa característica. Não é todo mundo. Não dá para pegar uma pessoa do escritório ali do dia, bom dia, vamos levar alguém para dentro do departamento jurídico e dizer, roda aí. A realidade de um ambiente corporativo é completamente diferente da realidade do escritório, né? Não é simples. Então, eu acho que a gente tem visto, sim, muito mais. Alguns escritórios começaram a meio que mencionar que se especializaram, né, até no serviço de secondment, mas eu acho que para levantar essa bandeira, você precisa fazer uma estratégia para oferecer esse serviço de uma maneira adequada, né? Que faça sentido para o cliente, faça sentido para a gente também. Mas tenho visto isso crescendo, sim. Eu acho que é um modelo interessante, né? Um modelo flexível, um modelo que ajuda a estreitar o relacionamento do cliente com o escritório, né? E oferece algumas vantagens, inclusive para o escritório, de conhecer melhor o cliente, né? A gente falou aqui de centralidade do cliente, nada melhor do que ter alguém nosso dentro da empresa, né?
atuando lá, percebendo quais são as necessidades, como que é visto o nosso trabalho lá dentro, seja na parte material, seja na parte de cobrança, de respostas, etc. E então acho que eu recebi recentemente um pedido de um cliente: a gente precisa contratar alguém aqui por 6 meses, vocês têm alguém para oferecer e tal. Então a gente não tem, a gente não oferece isso assim como um serviço, né? Mas sempre estamos abertos a poder atender nesse sentido, né? Que acho que é uma coisa que traz vantagem para todos os lados, né? É flexível para o cliente, ele contrata, não tem tantos custos e a gente entende o que está acontecendo lá dentro, estreita o relacionamento. Então acho que é uma coisa bem interessante. Poderia dizer sim que é uma tendência, dadas essas qualidades do modelo. Até nem vou passar muito para vocês, Dani e André, porque no episódio 95, né, vocês falaram exatamente sobre esse tema. Então aí, se você... Agora é o momento aí de ouvir o que André e a Dani trouxe aqui, e o complemento de vocês foi fantástico. André, eu vou fazer uma pergunta específica para você que é uma das fundadoras do coletivo Ser a CEO. Eu vi lá no LinkedIn que é ser.a.ceo. E que você tem uma atuação na academia, né, Andressa? E eu queria saber qual é a relevância desse tipo de atuação institucional no dia a dia da gestão. Palavra que André Porto Alegre ama. Mas é muito bom poder falar desses 2 frentes de atuação aí que eu tô participando. Na verdade, eu tenho uma gratidão enorme, não vou poder deixar de dizer, né? A gratidão enorme que eu tenho ao André, porque o André, ele tem essas percepções dele que são incríveis, né? Em algum momento, ele, conversando com várias gestoras de escritórios, advogadas e CEOs, nesses trabalhos incríveis que ele faz, na consultoria e tal, ele identificou que estava todo mundo com o mesmo problema. Um bando de mulheres solitárias, sofrendo de solidão, cheias de lamúrias e dizendo: mas com quem eu vou conversar isso? Porque eu preciso trocar ideias, eu preciso me conectar. No meu caso, uma cliente minha, eu tive essa conversa com ela e disse: mas qual é a outra mulher CEO que você conhece? Porque eu não conheço, eu quero conversar, eu tô com algumas dúvidas que são, acho que nossas, assim, específicas, né? E ela disse assim pra mim: veja um post que a Camila Gimene fez ontem no LinkedIn. E a Camila dizia assim: a solidão da CEO. Começava o texto dela. Ontem. Eu falei, perfeito. Aí eu fui lá no próprio texto, coloquei: almoço amanhã? Ela respondeu sim. E daí nós nos conectamos. Depois disso, o André tinha feito já uma conexão. Ele colocou várias dessas advogadas em contato através de um e-mail. Ele disse: vou colocar vocês num e-mail e vocês conversem aí. E aí nós nos encontramos, Lupe. Foi algo, sei lá, uma catarse coletiva, o que foi que a gente viveu ali naquele dia, mas nós identificamos, assim, muitos pontos em comum, de dificuldades que a gente passa, de ideias que a gente tem sobre como resolver certos problemas, mas que a gente não estava trocando ideias. A advocacia, ela é meio secreta, tem uma coisa de a gente não conversa muito, né? Parece que a gente tem segredos assim de sociedade Coca-Cola. Secreta, assim, né? Não, veja bem o que você vai falar, veja bem, né? Sempre um cuidado. E aí, em determinado momento, a gente diz: mas não é só sobre a sociedade, né? Sobre como a gente está nessa nova sociedade. Como é que essa mulher... Como é que a gente senta ali numa mesa, num conselho totalmente formado por homens? Como é que a gente se manifesta sem que isso precise ser um esforço? Como é que eu consigo expressar bem as minhas ideias, né? E conseguir ser ouvida de uma maneira fácil, com todas tranquila. As camadas que isso traz, né? Exato. E isso é um exemplo simples, tá? De tantos outros que a gente já discutiu. Então nós conseguimos fazer esse coletivo. Nós fizemos 1 ano agora. A gente estava na semana da FENALO. E aí, quando a gente fez a inauguração do nosso coletivo, nós éramos 30 mulheres, né? E nós chegamos ao final da FENALO com 400 mulheres no coletivo. É muito lindo, né? Incrível. Eu brinquei no dia do lançamento. Eu disse: nós estamos aqui no Mercado Ibérico fazendo um evento e tal. O nosso próximo evento será no Allianz Parque. Eu já tinha dito isso. Achei profetizado, né? Simpla ou Ticketmaster. Já estão todas convidadas. Daqui a pouco, em breve, estaremos lá no Allianz Parque. Mas na FENALO já tivemos, assim, grande espaço oferecido esse ano. Falamos sobre o nosso coletivo, falamos sobre essa identidade, né? E
sobretudo, negócios feitos por mulheres, né? O networking, a conexão das mulheres para a geração de oportunidades. A gente está olhando para advogadas que querem estar em posições de alta liderança. Esse é o nosso projeto, auxiliar essas mulheres a irem mais rápido, já que a gente já bateu tanto cabeça, a gente já passou por tantas coisas, né? A gente já transpôs mesmo alguns lugares. E tem uma coisa que eu falo sempre que eu adoro, que eu vou repetir aqui para vocês. A gente não quer colocar mais peças no tabuleiro, esse é o projeto. Não é sobre isso. A gente quer outro jogo, a gente quer outro tabuleiro. A gente quer desenhar um racional novo de governança de escritórios, onde as necessidades, as lógicas, as habilidades femininas façam parte da constituição do próprio jogo, né? Porque a gente, por muito tempo, se exercitou para se encaixar nessa posição de mulher durona, mulher que tem força para estar numa mesa com homens, mas não é necessariamente sobre isso, né? A gente tem outras habilidades, outras cores, outros valores, outros pontos de vista que a gente quer realmente explorar, né? Então, o coletivo é sobre isso, e eu sou muito feliz que você tenha me feito essa pergunta, porque poder falar disso na frente do André, da Dani, né, que conhece Camila, querida, aliás, um beijo pra ela, e dividir isso aqui com vocês todos é uma alegria. E aí... Eu acho, André, só desculpa um comentário nesse ponto, acho que vocês têm uma coisa tão maravilhosa no Seraceu, que é um ambiente onde os escritórios de advocacia colaboram, né? Você falou um pouquinho sobre isso, mas a gente vê isso muito unido, às vezes, os departamentos jurídicos, né, e nos escritórios falta realmente ambiente de colaboração. Então, acho que vocês criaram um local onde é de escritórios, e de onde os escritórios trocam, e com a pauta, né, que vocês, da proposta feminina, que eu acho que inspira tanta gente, motiva tanta gente a seguir nessa jornada, mas eu acho que é um lugar que é um excelente espaço de gestão de escritórios de advocacia. Exato. Que é um ambiente mais colaborativo e de troca. Então eu acho incrível o projeto em todas as camadas dele. E aí, só para completar, a gente tem feito os cafés com a CEO, a gente traz alguns convidados, convidadas para falarem de coisas interessantes que nós entendemos que são de desenvolvimento de habilidades mesmo, né? Temos um projeto de mentoria agora nascendo aí, super forte com o nosso time. Então, tem várias ideias aí que a gente está colocando em prática. É um exercício, juntar a agenda de 10 CEOs, é um exercício bem divertido. Mas a gente está saindo super bem nisso, inclusive nesse aspecto, né, da gestão do tempo, da qualidade do que a gente produz juntas, porque a gente não tem muito tempo disponível de fato. Então, a melhorar a nossa objetividade, a nossa tomada de decisão mesmo, tem sido um exercício muito legal que a gente está dividindo, e foi muito bom trazer essa pauta. Andressa, eu sou assim com a CEO da Compasso, assim. Eu vou falar para ela te procurar para vocês fazerem com toda certeza, sempre que quiser. Já está convidada para o nosso próximo café. De tudo que a gente falou aqui, né, fica óbvio uma pergunta, acho que para todos nós, né? Legal, mas cadê essa geração de advogados que vai executar tudo isso? Quem é que vai ficar no nosso lugar, né, Bruno? Depois que a gente já não quiser mais, estiver lá nas praias e tal, etc., que é a minha expectativa algum dia. Um dia vai acontecer. Mas, enfim, fica essa pergunta, de fato. Eu venho sentindo muito falta dessa juventude que queira, né, estar nos papéis de liderança, né, de gestão, que tenha outras soft skills, como a gente está usando muito esse termo, né? Porque nós vamos precisar delas. E aí eu dou aula na Escola Paulista de Direito e estava dando aula de, como disse, metodologias ágeis e tal, e eles me convidaram para um projeto que é a nova graduação de Direito. E o que tem essa nova graduação? Na sua matriz, ela traz nela várias disciplinas que já são voltadas para o desenvolvimento desse novo advogado. Então a gente está vivendo uma experiência assim muito surpreendente. A nossa primeira turma nascida agora, eles são incríveis. Um beijo para os meus alunos queridos e alunas queridas, porque eles são demais, assim. Eles incorporaram super o modelo do novo advogado. Então, por exemplo, nós tivemos um conflito de sala. Eles disseram: professora, estamos fazendo um e-mail aqui para resolver esse conflito em sala, porque nós estamos usando as nossas habilidades desenvolvidas, entendeu? Já estão no ritmo das novidades e propuseram uma solução altamente diferenciada para uma situação que eu acho que seria resolvida de outro modo se eles não tivessem consciência da importância das habilidades novas que eles têm que desenvolver, de negociação, clareza, né, sobre essas características. Até o método de Harvard, a gente tem explorado muito com eles, né, negociação baseada por princípios, temos falado muito sobre isso, as habilidades comportamentais, e
tantas outras. Então, esse projeto da nova graduação, para mim, é uma luz, assim, para tudo isso que a gente tem falado, de fato desenvolvermos advogados que tenham outros olhares, outras habilidades que venham compor, né, as novas estruturas de sociedade de advogados que teremos. Estamos tendo e teremos cada vez mais, né? Andressa, você falou sobre Harvard. Posso já emendar? Claro. Porque o Bruno, recentemente você foi para Harvard para um programa. Olha lá. O fundo de tela. Só descrevendo aqui. Fundo de tela do tablet dele, tá lá a pedra, a famosa. Que bom que você faz essa pergunta, Lupe. Eu tô louca para saber dessa viagem do Bruno. Também. Então, é isso que a gente quer saber, né? Você foi lá para um programa de liderança na advocacia. E aí conta pra gente como é que foi essa experiência e a importância desse tipo de qualificação, Bruno. Bom, quando eu assumi, né, o cargo de gestão, eu percebi que eu precisava desenvolver um monte de conhecimento que eu não tinha, né? Então eu estava advogando há muitos anos, estava indo bem. Quando você tem muitos anos de experiência, vai ficando mais fácil, né? Era muito tranquilo para mim desenvolver serviços jurídicos, né? E quando eu assumi esse cargo de gestão, eu falei, bom, agora eu vou sair da minha zona de conforto, né? E vou precisar aprender esse negócio. Então, primeiro eu fiz uma mentoria e depois dessa mentoria passei a ler muito sobre isso, ouvi vários podcasts, até fazendo uma parte aqui, tem um podcast que eu ouço que acho que é XP Expert CEO. 33 episódios, nenhuma mulher. É impressionante. E outros também, né? Só fazendo esse parênteses aí, é muito bonito esse trabalho e muito legal também essa parte acadêmica. Já entrando em Harvard, lá eles diziam que a escola de direito deles não treinava. Quer dizer, a suposta vanguarda do mundo dos cursos de direito não ensina a gestão, né? Não ensina essas skills. Então, parabéns também aí, Andressa, por todas essas iniciativas. Tem super o meu apoio, torço aí pelo desenvolvimento de todas elas. Mas aí, voltando aqui ao meu desafio, né? Eu estava lá com essa função e eu tenho uma coisa minha, assim, que eu não vou fazer de qualquer jeito esse negócio. Eu preciso procurar me preparar. Então, primeiro fui falar com vários tributaristas que foram CEOs, falei com muita gente, ouvi muita gente, ainda tenho ouvido, conversado com essas pessoas, e uma das pessoas com quem eu falei é o Roberto Quiroga Mosqueira, que foi CEO por muito tempo do Matos Filho, e ele também foi meu orientador na academia, na USP. Então a gente tem um relacionamento, o tipo de trabalho dele é muito parecido com o meu, a gente se encontra no CARF, etc. E ele super me incentivou, falou, você tem que fazer o curso de liderança em Harvard, vai mudar a sua vida e etc. E eu estava procurando me preparar, me inscrevi e fiz, e foi realmente uma experiência muito interessante, né? Uma super imersão. Você fica lá num prédio específico para o ensino executivo, né, educação executiva, junto com 47 outras pessoas de 17 países, né? Então você tem toda a história de Harvard, né, toda a qualidade do ensino e mais 47 gestores de escritório de 17 países trocando suas experiências em cima dos temas, né? Então, assim, foi muito, muito, muito interessante, né? Dá pra gente uma visão geral de como é a gestão, como é a liderança. Não é um curso de gestão só, né? É um curso de liderança. Então, você tem vários trabalhos práticos de como lidar com situações limites, tem muita coisa sobre mudança, né, nesse mundo atual, como lidar com mudanças repentinas, por exemplo, a extinção de uma prática, né, em um determinado momento extingue uma prática, o que você faz com um grupo de 30 advogados, mais o administrativo que se desenvolve naquela atividade. Então, muito essa questão de como lidar com mudanças, né? O dilema da nossa primeira, acho que a nossa primeira pergunta aqui, como que é conciliar a gestão, primeira aula era isso, era o dilema producer-manager, né? Como que você faz para lidar com as duas coisas? E aí
são 47 pessoas com essa mesma questão, e você vê com elementos, com insights também, né, de como organizar o seu tempo para poder estar nas duas atividades, né? Muita coisa também em relação à inovação, né? Ouvi a Daniele lá várias vezes. Já ouvi isso aqui uma vez, até já mostrei para ela, uma das professoras, ela já acompanhava de muito tempo, uma das professoras que falou sobre inovação, né? Então, como conciliar conflitos, inteligência artificial. Então, foi realmente muito interessante, muito enriquecedor e dá muita segurança para a gente poder conduzir os problemas do dia a dia. E, na essência, é interessante ver que no mundo inteiro você tem basicamente as mesmas questões, porque somos organizações de pessoas de advogados, e tudo passa por um pouco disso, assim. Então dá um certo conforto de que os problemas no mundo inteiro são os mesmos que a gente tem aqui. No fim do dia são todas pessoas, né? Pronto. E não, são as pessoas diferentes que são os advogados. Por isso que você falou na apresentação lá no programa, são os 40 advogados e outros 80 seres humanos. A espécie advogado é mais característica ainda. Então, Bruno, achei legal esse comentário, que eu lembro disso também, que quando eu comecei a estudar sobre inovação, aqui no Brasil a gente não falava muito sobre isso, eu tive que buscar de fontes lá fora e ouvir aulas, e eu lembro que foi esse insight que eu tive. Falei, nossa, mas eles estão passando pelas mesmas dores que a gente. E foi o primeiro momento que eu entendi a gente como um mercado global, né? Porque a gente tá muito assim, ensimesmado com as nossas questões aqui, nosso OAB, os X coisa, nosso jeito de agir, o mercado brasileiro, mas na verdade é isso, existe uma questão da nossa profissão jurídica, e essas dores, elas são globais, elas são mundiais, os desafios são os mesmos. Então acho que a sensação que você teve, eu tive, assim, é uma sensação, por um lado, reconfortante, que a gente não sente sozinho nessa jornada, e por outro, e acho que impulsiona a necessidade da nossa profissão mudar, porque é um desafio que, independente do país que você está desenvolvido, menos desenvolvido, né, mais avançado, common law, né, civil law, existe algo na nossa maneira de funcionar como profissional jurídico que precisa ser olhada. E se eu pudesse, assim, resumir o maior desafio que foi trazido lá por esses 47 pessoas, a maior recorrência foi gerações. Como engajar os digital natives para seguirem no modelo dos escritórios de advocacia. Esse era o maior desafio. Um outro desafio interessante era com a inteligência artificial, né? Com a evolução da inteligência artificial, como treinar um advogado se o robô vai fazer o que um júnior e um pleno fazem? Como é que alguém vira sênior se tem um robô fazendo o que o júnior e o pleno fazem, né? E aí ficou essa discussão e as soluções ali do momento. Não há resposta, obviamente, para isso, mas era assim, ou as faculdades vão ter que treinar, ou os escritórios, se querem perenidade, vão ter que investir nisso, né? É uma questão de, se eu quiser extinguir o escritório, beleza, eu vou ter um monte de robôs, e quando acabarem os sêniores atuais, vai acabar o escritório. Mas se eu quiser perenidade, eu vou ter que treinar, né? Se as faculdades não treinarem, os escritórios vão ter que treinar. Aline, pode soltar o André? Pode deixar ele falar um pouco. Nem que ele diga assim, Lupe, é com você agora. Não, é com você, Lupe. Eu sei, mas é só pra te ouvir um pouco. Gente, é o seguinte, assim, é uma pena, eu tô indo pra última pergunta aqui do nosso bate-papo, já que daqui a alguns dias estaremos no ano novo, 2025 está batendo aí a nossa porta. Independentemente dos planejamentos estratégicos e das definições de metas, o que cada um dos escritórios está vislumbrando na perspectiva de negócio e de gestão. Vamos começar para variar com a Andressa. Muita gentileza. Eu estava me dando conta que esse ano nós fizemos 6 migrações de carteiras, recebemos 20 mil processos esse ano.
Quando a gente fez o planejamento estratégico ano passado, a gente disse, vai ser um ano difícil em 2024, sabe? Que ano difícil vai ser esse, é um pós-pandemia, né? A gente já vinha nessa toada. Sim, sim. E agora as coisas já estão muito mais estáveis, as empresas já mudaram, vai ser um ano difícil pra gente. E aí foi um ano incrível, né? Nós tivemos, obviamente, sempre temos, né? Sempre tem movimentação dentro das carteiras, mas nós passamos um ano fazendo migrações esse ano, trazendo para dentro algumas carteiras. A necessidade é que move o mundo mesmo, né? O mercado está para os bons. O que é ser bom é o que a gente tem que descobrir, cada um ao seu modo, né? Como é que é ser bom pro nicho, de mercado, pro negócio que a gente escolheu seguir. O que o Bruno fala de perenidade, para mim, é um ponto muito importante e é quase uma promessa, né, de certo modo, que quando eles me permitiram, né, ali os fundadores, né, o Fragata e o Antunes, André, se você vem para cá, nós vamos te dar uma caneta aqui, mas eu perguntei, mas a caneta será dourada? Eu poderei assinar coisas que eu quero, entende? Poderá. Precisa de mesmo, né, uma confiança e uma construção, de fato, para a gente entender como é que essa sociedade, que tem 77 anos, vive mais 77 anos para frente, né? Então, acho que o mercado está em franca transformação, com vários outros players agora chegando, com quem a gente vai precisar lidar e entender qual é o nosso papel no jogo. Né? Onde é que a gente se posiciona como escritórios, cada um com as suas características. Eu acho que nós precisamos entender também que há novos mercados surgindo, há novos negócios. Né? A gente estava estudando recentemente sobre o direito animal, assim, está crescendo muitíssimo. Sim. Nós temos um PL, leis já instituídas, né? E muita discussão no tema. E a gente não tem ideia do quanto já tem negócio acontecendo, né, para os advogados, que a gente às vezes nem reparou aí, né? As mudanças agora na carteira tributária, nós temos também uma atividade no tributário menor ali, mas que a gente vê que também está ganhando força. Então, eu acho que nós precisamos estar muito atentos aos movimentos que o mercado faz, né? É muito difícil fazer previsões na advocacia, mas a gente precisa ser mais rápidos. Eu acho que essa é a nossa maior dificuldade. A lentidão na tomada de decisão, lentidão nas avaliações, lentidão nas percepções é o que atrapalha o negócio no ambiente dos escritórios de advocacia. Né? É muito interessante isso que você trouxe, Andressa, porque a gente deixa passar muito, não sei se a Dani e o André concordam comigo, o Bruno também, mas a gente deixa passar muita coisa do que acontece no Congresso. Agora eu tô falando sobre trabalho mesmo, né? No Congresso Nacional, nas comissões, por exemplo, porque elas às vezes acabam ditando muita tendência e muito mercado, que é o que você acabou de trazer aqui, né? A gente é um negócio que a gente não olha muito por conta de, eu não vou ficar assistindo isso, mas ali vem... Tá tudo lá. Tá tudo lá, né? Pois é, tudo passa por lá, exato, né? Acho que é um olhar. E aí, os desafios de gestão, você colocou super bem ali, né? Que bom que você dividiu isso com a gente, da tua experiência de Harvard, porque é exatamente isso. Eu acho que nós estamos diante de um choque geracional, mas há oportunidades, como eu coloquei aqui, vejo de uma forma positiva, só que a gestão, para mim, a mudança que a gente tem que fazer é sobre colaboração. É sobre colaboração. E se a gente não entender isso, eu acho que a gente vai continuar demorando muito para fazer algumas transformações que a gente já deveria estar fazendo mais rápido, enquanto ecossistema, enquanto sociedades de advogados. Nós podíamos estar trocando mais, nós podíamos estar nos informando melhor a respeito dos problemas que a gente passa e que a gente já poderia estar um passo à frente, porque a gente está ouvindo, como aqui, essa experiência, né, de falar francamente, abertamente mesmo, né, sobre o que a gente está vivendo. Você comentou assim, vamos ter que fazer outro podcast para a gente falar sobre um escritório que ainda não conseguiu fazer tudo. Isso porque a necessidade nos obrigou mesmo a fazer um movimento mais rápido, né, em algumas frentes, porque senão a gente não teria sobrevivido, né? Eu acho que é muito sobre isso. Então, mas falta muito para fazer, falta muita integração para gerar, falta muita conexão para provocar,
e essa leitura, que ao final é o cliente que tem que escolher a gente indicar. Pode escolher o método que for, mas no final é sobre isso, né? O cliente que vai recomendar, o cliente vai ser perguntado, vou contratar o escritório, esse escritório já trabalhou para você, é bom ou não é, né? Sob o meu ponto de vista, ele vai dizer, sob o seu ponto de vista, ele vai dar suas opiniões. Então, nós temos que garantir que essas experiências sejam muito boas, conectando todos, né, e todas nessa dinâmica diversa, múltipla, e tão diferente, tão cheia de oportunidades também. Bruno. Bom, vamos lá. O tributário, né, tendências de negócios aí para o ano que vem. Nosso escritório é um escritório especializado em tributário, né? Tributário é uma loucura, né? Para quem não tá habituado, assim, as leis mudam toda hora, a jurisprudência muda toda hora, a quantidade de decisões são proferidas é muito grande, a gente tem que acompanhar tudo isso, faz parte do nosso dia a dia, né? Depois eu queria entender por que você é calmo assim, desse jeito. Acho que só sendo calmo assim. Mas vamos lá, desculpa. É porque, eu não sei, viu? Eu acho que é porque eu gosto desse negócio. Né? Eu gosto desse negócio. Né? Voltando à primeira pergunta da nossa primeira conversa, também é possível conciliar, mas eu não quero largar de advogar. Pois é, eu adoro advogar. Ah, que maravilhoso. Eu gosto de gerir, eu tô aprendendo a gerir, eu adoro advogar. Então eu acho que é por isso que eu sou calmo, mas é meio assim, tenha dó de um tributarista no aspecto de, assim, do quanto que ele tem que se atualizar. Tenha dó. É complicado. Tem toda a nossa empatia, Bruno. Mas ao mesmo tempo, né, são milhares de oportunidades o tempo todo, né? Reforma tributária, né? O tema da ordem do dia, né? Tem a reforma do consumo sendo aprovada agora, então perspectiva de ser aprovada ainda no fim do ano, talvez aí quando o podcast estiver no ar, tenhamos já uma lei complementar sobre a reforma. O ano que vem a reforma da renda, né? Nós temos aí várias tributação de dividendos, alterações até no próprio lucro real, tributação internacional. Então realmente imaginamos um ano bastante movimentado, tanto em consultivo quanto em contencioso, né? Também o governo com as contas públicas em dificuldade, certamente vai buscar arrecadar mais, então tem um contencioso repressivo também em perspectiva que a gente vê acontecer. Em gestão, eu acho que lá no escritório é esse caminho da infraestrutura para a gente implantar, né, as inteligência artificial generativa, né? O nosso IA ao quadrado em bom andamento, e as pessoas, né? Eu pretendo trabalhar bastante com o engajamento das pessoas, promover cada vez mais a interação delas e ouvi-las cada vez mais. Acho que são os principais desafios aí da nossa gestão, né? Inteligência artificial, a tecnologia e engajamento das pessoas. Muito bem, mas E aí eu vou ter que encerrar, André. Não tem jeito. Encerrar o ano. Um ano. Vocês estão loucos pra sair de férias. Eles estão quietinhos assim, porque, ó, de olho no relógio é pra sair de férias. Gente, mas muito obrigado. Eu queria ouvir vocês agora dando com as considerações finais aqui, né? E é isso, Andressa. Vamos começar com você, Andressa. Eu quero só agradecer. Que maravilha, né? A gente devia ter na agenda um momento para sentar e ter um bate-papo desse sempre, né? E combinando, assim, né? Players diferentes. Sim. Foi, assim, extraordinário. Eu espero que os ouvintes realmente gostem, mas a gente adorou. Tudo que a gente ouviu aqui. Ninguém ouve e gosta, mas a gente adora. A gente adorou. Qualquer coisa põe a culpa em mim e pronto. Adorei. Obrigada realmente pelo convite. Obrigada pelas reflexões também, né? Porque eu tenho dito isso. Em tempos de inteligência artificial, não é sobre dar boas respostas, mas sobre você realmente saber fazer boas perguntas, né? E que bom que a gente está aqui num espaço onde vocês trouxeram perguntas que nos levaram a várias reflexões, inclusive, sobre os nossos negócios, sobre o que a gente está fazendo, né? E entendendo quanto a gente ainda precisa desenvolver para a gente seguir aí com tantas famílias que a gente está, né, conectados ali, construindo projetos juntos. Para atender o mercado super exigente, cada vez mais exigente, né? E com tantos outros desafios que tem vindo aí para o jogo também. Então,
É isso. Eu tô louca pra ouvir esse podcast de novo. Obrigada pelo convite. 2 frases que você colocou, uma aquela do coração que é marcante, maravilhosa. Né? Não vou permitir que o meu coração trabalhe fora do corpo. É maravilhosa. E uma outra coisa que você colocou também que eu adorei, o meu computador tá dizendo que tá acabando a bateria, ele também tá me acelerando aqui. Mas uma coisa que você colocou é: a gente tem que ser bom, só a gente precisa descobrir como é que é isso, né? Verdade. Bruno, quero te ouvir. Bom, eu também queria agradecer a oportunidade. Eu sou um ouvinte do podcast, sou um ouvinte de podcasts em geral, né? Eu ouço muito o tempo todo no carro, fazendo esportes, etc. E aí essa jornada aí de gestão me colocou agora como um personagem do podcast. É uma coisa bastante curiosa para mim, assim, eu tô bem feliz de poder contribuir, espero que as pessoas gostem. Também achei a nossa troca aqui muito interessante. Eu vi com a Andressa que eu também tenho muito a aprender, né? Eu ainda estou engateando nessa matéria, também quero aprender a desenvolver frases assim tão bonitas, né? Um dia eu vou chegar lá, né? Talvez daqui uns 10 anos, tal, mas foi muito interessante para mim. Obrigado, André, obrigado, Daniele, obrigado, Lupe. E um bom ano para todos. Né? Isso aí. Bruno, você trouxe uma coisa muito legal que é vibração. E vibração que do tipo, quando você disse assim, tudo bem, eu tô lá, tô né, me especializando ali na gestão, mas eu adoro advogar. E eu adorei isso, a maneira como você trouxe essa vibração. Muito obrigado, viu? Daniele Serafino. Quero falar uma coisa que me veio à mente aqui ouvindo vocês, assim, mas é sobre o André. Eu acho que nessa jornada dessa 4ª temporada, assim, eu acho que fechando aqui, né, com esse episódio, com esses convidados, o André, ele tem esse dom de tocar as pessoas e de conseguir identificar em cada um de nós, né, uma essência, assim, né, acho que uma luz brilhando diferente. Então, André, você tem esse dom sobre pessoas, você é um grande gestor, né, de pessoas. Então, assim, eu fiquei tocada com a riqueza do que vocês contribuíram, acho que foi incrível. E quantas pessoas têm tantas coisas incríveis e como você tem essa capacidade de perceber o que cada um tem de incrível para compartilhar e virar esse ambiente colaborativo, né, de troca. Então, obrigada, André. Que isso, Dani. Vamos lá. Eu acho que eu sou um interlocutor privilegiado, né, Dani? Um interlocutor que convive com você, com a Andressa, com o Bruno, com o Lupe, e isso faz com que a gente seja privilegiado. Eu queria te agradecer, Dani, muito. Você sabe como essa bancada aqui é importante para mim também, pessoalmente, né? É um momento de troca, etc e tal, e realmente eu e o Lupe começamos isso sozinhos e demos um salto de qualidade tremendo quando decidimos trazer a Daniele, que contribui de maneira ímpar. Queria agradecer também nesse último episódio da 4ª temporada a você, Lupe. Você sabe que não existiria Gesto de Gestão se não fosse o Lupe, né? Foi um incentivador. Eu queria só fazer um piloto, Andressa e Bruno. Eu disse assim, Lupe, vamos fazer um piloto? E o Lupe virou e disse assim, eu não faço piloto, ou eu gravo ou eu não gravo. Eu disse, meu Deus do céu, que coisa mais, né, ousado, não? Então vamos gravar, né, Lupe? Eu faço piloto. Não, porque senão não sai as coisas. Começa no piloto, cara, no audiovisual. É lógico que tem coisa que é necessário fazer o piloto, né? Mas nesse caso, cara, ele começou a conversar, né, rapidinho. Ele começou a conversar, explicando qual era a ideia do negócio. Falei, André, vamos gravar esse negócio, cara. Que imagina, bom, né? Sorte a nossa. Queria também dar um grande beijo na Aline, que é a nossa parceira aí de todos os episódios, tá sempre junto conosco. Ao Ed Chaves, que depois coloca, às vezes a gente pede as músicas aqui. Ed, coloca a música, não sei o que ele coloca. Precisa receber ele coloca as trilhas, etc e tal, que a gente quer. Dessa vez nós fizemos um programa um pouquinho diferente, né? E aí, Bruno, eu tenho uma eu acho que não é sensibilidade, né? É a interlocução, né? Eu ouço o Bruno falar sobre gestão. Nesses últimos 2 anos ouvi muito o Bruno falar sobre gestão.
e acho que era fundamental que a gente divulgasse isso, essa maneira com que ele trata a gestão, o escritório relevante que o Bruno dirige, como foi essa jornada mesmo de se transformar em sócio muito jovem, né? O Bruno não fala, mas ele se transformou em sócio muito jovem, né? Quer dizer, conquistou a confiança e queria te agradecer muito porque achei assim, eu não tinha dúvida que a tua participação ia ser sensacional. Andressa, uma querida amiga que um dia me mandou assim, diz assim, Andressa gosta, ou ela convida para almoçar ou convida para tomar café. Que ela disse assim, vamos tomar um café? Adoro. E aí foi sensacional e o café meio assim, começou tipo 9 horas, terminou 1h da tarde, assim. Foi emendou no almoço, acabava, né, já conversando e tal. E eu também não tive dúvida nenhuma, Andressa, queria te agradecer muito pela generosidade de ter aceitado o nosso convite, porque eu sabia que essa dupla ia formar esse filhote de gesto de gestão. Temos mais advogados na bancada pela primeira vez, se não me engano. Olha. Obrigada, viu? Pela primeira vez, sabe o que eu passo aqui? os advogados superaram. 3 advogados e 2 seres humanos, né? Isso é exatamente. Isso me dá um medo, André. Isso me dá um medo. 3 advogados, 2 seres humanos. Essa configuração. Ela conta, Bruno. Quem mandou levantar essa? Quem mandou? Muito bom. Andressa, obrigado mesmo. Acho que foi sensacional. E eu sei que todo mundo está assim, mas o André, por que tá quieto? Porque eu estava realmente admirando o que a gente conseguiu fazer. E acho que era essa a ideia do programa de final de ano. E por fim, né, Lupe, agradecer os nossos ouvintes, que cada vez são mais. É impressionante que a gente fica... A gente foi na Fenalã, né, André? Encontramos alguns, foi tanto carinho, né? Abordados na Fenaló. Obrigado, a gente gosta. Tô falando em nome dos ouvintes. Não, mas obrigado. André, mas você fez esse agradecimento final, que é dos ouvintes. Eu queria também, a palavra vai ser tua pra você encerrar aqui o episódio. Eu queria muito ver isso. Obrigada, Lupe. André, um ano aqui, a gente, nessa quarta temporada. Quanto estudamos, quanto aprendemos, né? Quanta troca tivemos e foi muito bom. Acho que uma das melhores partes do meu ano, certamente, é o gesto de gestão. Então, obrigada. E os ouvintes é muito instantâneo, né? Porque a gente fica sabendo na hora, né? Quando os episódios saem, né? A gente já fica sabendo na hora como é que foi, etc e tal. E eu costumo dizer que eu ouço esses episódios 3 vezes, né? Eu ouço quando a gente prepara o roteiro, eu ouço quando ele vai gravado pra gente aprovar, etc e tal, e eu ouço depois quando ele vai pro ar, né? Então eu tenho exposição 3 vezes a ele, né, sobre o ponto de vista, e acho que realmente é um propósito alcançado, e acho que a gente tem tido esse tipo de feedback por meio dos ouvintes. E desejar a todos sem exceção, aos da bancada, aos que atuam junto conosco e aos ouvintes, um maravilhoso 2025 com mais gesto de gestão. Sim, com mais gestão. E dizer também, né, Bruno Andressa, 2025 vai ser um difícil. Tomara. Porque toda vez que a gente fala isso, muda, né? Então é isso aí, gente. Muito obrigado a você que está sempre na escuta aqui, participando com a gente, Dani, aquele coração grandão aqui do Lupe. André, você é aquele cara especial, né? Enfim, a gente já falou muito sobre isso. Quero agradecer também a equipe da Compasso Colab. Por que nós estamos tudo cheio de amor? Porque a Compasso renovou com a gente, deixou a gente continuar gravando o podcast, e é isso. Mas é isso, obrigado a Aline Nascimento, obrigado ao Ed Chaves. E sabe o que tá tocando de fundo, né, André? O que você pediu, amigo, o riff lá do Robertão, né? Chega no final do ano, a gente descongela o Roberto Carlos. Vamos nessa, gente. 2025, estamos de volta dia 5 de fevereiro, programa inédito. Bora lá. Valeu! Gesto de gestão.